Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de aula, parceiro, isso mesmo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rubens Gomes e eu tenho uma sequência de vídeos aqui falando sobre periodização do treinamento e sobre treino de musculação. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve e roda a vinheta que hoje eu vou ensinar a vocês o que é exatamente um microciclo de treinamento. Você não vai me atrapalhar, né? Você vai ficar só esfregando em mim aqui? Se eu deixar ele aqui, ele vai atrapalhar eu, cara. Só que se eu fechar a porta, ele vai querer entrar depois. Não é mito? Porque você é do contra. Você só quer fazer o que não pode. Galera, o negócio é o seguinte, depois da última aula, muitas perguntas em torno sobre o que é um microciclo de treinamento, como que eu designo a intensidade e tudo. Então eu vou continuar essa sequência de aulas aqui para vocês, até que vocês entendam exatamente como designar a intensidade do seu treinamento, como montar a estrutura do seu treino, bem passo a passo. Então as aulas vão ser curtinhas, mas eu acredito que vão ficar bem explicativas. Bora pro jogo? Bora pro jogo. O negócio é o seguinte, quando a gente fala em microciclo de treinamento, a gente está falando de uma das partes de uma periodização, né? Então eu fiz um esboço aqui no quadro para vocês entenderem exatamente o que é macrociclo, mesociclo e microciclo. Eu já expliquei isso em aula, mas eu vou mostrar aqui de novo porque isso vai ajudar vocês a acompanharem o vídeo melhor, tá? Macrociclo de treinamento é a temporada completa da minha preparação. Então, do dia 1 até o final da periodização é o meu macrociclo, né? A periodização do treinamento inteira, é a minha planilha inteira e tal. É como se um cara chegasse para você hoje e falasse assim, ó, coach, eu vou competir no dia 10 de dezembro. Você vai contar lá para ele, vai ter 7, 8 meses de trabalho, aí você vai criar todo o seu roteiro macrociclo do treinamento, tá? Quando a gente fala em mesociclo do treinamento, a gente está falando das sessões fragmentadas em grupos, tá? Então, cada fase de desenvolvimento, de formação básica, cada etapa que você vai passando com o seu atleta é um mesociclo. Para ficar claro, para você entender o que é um mesociclo, você que treina em academia, é quando o professor monta um treino novo de musculação para você. O cara chega para você e fala assim, olha, esse treino aqui vai durar 2 meses. Ele tá te entregando um mesociclo de treinamento. Tá aqui, ó. São os bloquinhos divididos ao longo de um macrociclo. Eles compõem um macrociclo de treinamento. E o microciclo ficou mais fácil de entender, né? Dentro do mesociclo, são os fragmentos que transformam cada sessão de treino em um microciclo. Bom, o que tem de erro aí? O modelo tradicional, ele prega que cada sessão de treino que você faz é um microciclo. Então vamos imaginar um jogador de futebol que chegou hoje lá e ele vai ter de aquecimento 2 km de corrida solta, depois ele vai treinar fundamento de passe e drible, depois ele vai treinar finalização e no final do dia ele vai fazer uma musculação leve. Isso é um microciclo de treinamento para ele. Na musculação não é muito assim e é por isso que eu coloquei aqui um esboço para vocês do modelo tradicional para o modelo da Overall, que é a minha empresa, tá legal? O modelo tradicional, uma sessão é igual um microciclo. Por que isso não funciona para musculação? Nós falamos no último vídeo do problema gerado em torno de você acreditar que cada sessão de treino é um microciclo, porque se você for seguir a metodologia de periodização, a cada 4 treinos no máximo você tem que dar um descanso. Então, às vezes, o cara ele tem uma divisão de treino que não privilegia isso para ele, né? Por exemplo, vamos fazer um esboço aqui mais rápido ainda, só para vocês entenderem. Se você treina musculação hoje, e sua série está dividida em treino ABC, por exemplo, no modelo tradicional, a série A seria um micro, a série B seria o segundo micro e a série C seria o terceiro micro. Estão preparados para dar uma bugada agora? Pois bem, no modelo overall, só quando você completa o rodízio entre as 3 séries é que você cumpriu um microciclo. Rubens, por que, cara? Por que você foi embananar tanto assim? Porque eu percebi que em musculação não é aplicável a oscilação de intensidade entre um treino e outro, pensando que o cara está trabalhando grupamentos diferentes. Uma coisa é um cara que trabalha a série A, por exemplo, ele tem um treino único, ele treina corpo todo, e ele vai segunda-feira na academia, treina o corpo todo numa intensidade de choque. Pega pra capar mesmo. No próximo treino, esse cara já faz uma intensidade ordinária, 80% da capacidade máxima dele. Aí funciona legal. Quando eu tô falando que hoje o cara tem que treinar treino de choque para peito, mas amanhã é estabilizador para as costas, não tem sentido. Eu posso criar uma desproporção muscular para ele, eu vou ter muita dificuldade em organizar a planilha de periodização dele para que tudo bata, porque você não vai querer chegar ao final do mês tendo trabalhado o peito de forma ordinária ou choque
4, 5 vezes no mês, enquanto o costas trabalhou só 2, né? Eu vou deixar esse músculo em desvantagem. Rubens, isso pode ajudar, por exemplo, nesse modelo tradicional, quem tem desproporção? Não vejo como. Eu só percebo uma mudança de padrão no comportamento de força e de recuperação muito grande. Então isso me pareceu um pouco mais viável. Por quê? Eu sei que na série A, B e C, esse cara vai trabalhar com a mesma intensidade. E a partir do momento que acabou esse microciclo, eu passo de novo esse ABC para um segundo microciclo. E aí sim eu consigo mexer na intensidade desse segundo. Se esse aqui eu fiz de choque, esse aqui eu posso fazer ordinário, né? E aí a cada 4 repetições do microciclo, do meu bloquinho de treinamento, eu consigo dar um descanso para ele que vai ser regenerativo ou estabilizador. Beleza? Jóia. Então no modelo tradicional, cada sessão é um microciclo. No modelo tradicional, volume e intensidade são inversamente proporcionais. Você lembra que a gente já deu aula aqui no canal também sobre isso? Volume e intensidade, tá ali, ó. Depois a gente vai falar sobre ele e eu vou separar uma aula exclusiva sobre ele para vocês. No modelo overall, é o bloco que é igual ao microciclo. Ó, enquanto aqui, no modelo tradicional, uma sessão é um microciclo, aqui no modelo overall, um bloco é um microciclo. Então, quando eu falo, o cara tá fazendo um microciclo de choque, esse cara tá treinando série A, B, C de choque. Se ele tá dividindo em A, B, C, D, E, A, B, C, D, E de choque. Aí depois ele vai mudar a intensidade, tá? Isso fica muito mais simples, galera, quando a gente vai organizar nosso treinamento. Você não fica precisando, você não precisa ficar calculando o que eu vou fazer amanhã, que intensidade que vai ser. Não, essa semana é de choque, cara. Essa semana é pega pra capar, todos os músculos que eu for treinar, eu vou treinar em carga de choque. Tem exceções? Tem, mas não vem ao caso, tá legal? Então no modelo overall, bloco é microciclo e volume é igual intensidade. Aí começa a treta com a galera do treinamento desportivo, porque a gente chegou à conclusão de que o volume de treino do musculador é igual à intensidade. E a gente vai falar disso na próxima aula. Você vai ter que assistir a próxima aula, cara. Desculpa. Por quê? Só pra vocês entenderem aqui mais, tá? Quando a gente fala em volume e intensidade, o consenso é de que toda vez que eu subo o meu volume, a minha intensidade cai. Isso é muito simples de entender. Como? Rubens, você tem que correr daqui até o próximo poste, o mais rápido que você puder. Aí eu dou um tiro no meu máximo, porque eu sei que vai acabar logo ali. Agora, se o cara chega pra mim e fala, Rubens, você vai ter que correr até o final da rua. Aí eu já não vou sair naquele tiro tão despinguelado que eu ia dar no primeiro caso. Por quê? Porque eu sei que eu não vou passar do primeiro poste. Então, quando você pensa, por exemplo, que um cara que disputa uma prova de 100 metros, ele corre muito mais rápido em velocidade do que se comparado a um cara da maratona. Por quê? Porque o cara da maratona, mesmo que ele tenha grande velocidade, ele tem que poupar a intensidade dele para ele aguentar o volume. Aumentou a duração, diminui a intensidade, diminui a velocidade. Do mesmo jeito acontece quando a gente compara, por exemplo, os caras do powerlifting, né, do strongman, por exemplo, do basismo, conosco da musculação. Qual que é o desafio do cara do powerlifting? É fazer uma série de supino com o máximo de peso possível. Volume desse cara tá super baixo e a intensidade pode ficar super alta, né? É um único movimento. Qual o volume? Qual a intensidade? Pode ser muito alta. Agora, se esse mesmo cara precisa fazer uma série de 15 movimentos no supino, o que vai acontecer? O volume dele subiu e a intensidade dele baixou. Por quê? Porque ele vai ter que diminuir a carga para cumprir os 15 movimentos. Pô, Rubens, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio, galera. Eu preciso que vocês aprendam isso para depois eu mexer com a mente de vocês na próxima aula. Para vocês entenderem por que no modelo overall volume é igual a intensidade. Beleza? Então vamos lá. Passando aqui. Rubens, você falou na última aula sua sobre a designação de intensidade, né? Que é o quê? Recapitulando, choque, ordinário, estabilizador e regenerativo, ok? Beleza. E aí eu recebi muita pergunta no comentário do YouTube falando assim, os exercícios influenciam, Rubens? Que exercício que é melhor para carga de choque? Que exercício que é melhor para eu fazer um regenerativo? Existe, mas é irrelevante. Por quê? Porque você pode fazer tanto os básicos, quanto os articulados, quanto os exercícios no cabo, em qualquer uma dessas intensidades aqui, ó. Qualquer uma. Não tem problema nenhum. O que eu gosto sempre de levar em consideração, apesar de não ter uma regra, apesar de não ser algo obrigatório, você tem que ser inteligente. Então, quando eu falo em exercício básico, eu tô falando em mais fibra muscular atuando ao mesmo tempo, correto? Não dá para você comparar, por exemplo, a intensidade gerada de um supino por de um voador uniarticulado, por exemplo.
Então os básicos ativam muito mais massa muscular. Os articulados normalmente criam um movimento retilíneo pré-determinado pela máquina, ou seja, a ativação de fibras trabalhando naquele momento é menor do que se comparado aos básicos, tá? E nos cabos, apesar de eu não ter esse padrão de deslocamento pré-determinado, eu tenho um vetor de força sendo gerado a partir de um ponto X, que é a polia que você está tracionando. Então isso já aumenta muito a propriocepção, mas também diminui um pouco a atividade muscular naquele músculo em questão. Então, quando a gente vai montar aqui, os microciclos de choque ordinário, estabilizador e regenerativo, é muito importante levar em consideração que, nesses dois casos aqui, eu posso trabalhar toda a variação, dando preferência aos exercícios básicos. Por quê? Porque eu ativo mais massa muscular. Se o meu intuito é chegar num máximo de intensidade, num máximo de destruição, então os exercícios básicos podem ser muito eficientes. Os exercícios articulados e os exercícios no cabo devem complementar os exercícios básicos nessas séries. Por quê? Porque eles vão conseguir trabalhar direções, ângulos, fibras, feixes musculares que talvez não foram tão privilegiados ali nos básicos, né? Então, quando a gente fala em correção de áreas que são deficitárias no seu corpo, os básicos servem para acordar sua musculatura em questão, e é com os articulados e com os cabos que você vai realmente bater ali no lugarzinho que você quer dar aquela melhorada. Quer um exemplo clássico? Por exemplo, o cara ele quer trabalhar gastrocnêmio, panturrilha. A gente sabe que gastrocnêmio é um músculo que foi preparado para suportar muita carga. A gente fica em pé o dia todo, a gente pula, a gente salta, a gente corre, então é um músculo muito forte. Então trabalhar a série básica com ele é bom porque eu aumento a propriocepção, eu aumento o recrutamento de fibra muscular dentro desse treinamento, e aí se eu tenho uma deficiência, por exemplo, na parte interna da panturrilha, eu posso fazer uma mudança de ângulo, né, e trabalhar, por exemplo, em máquinas articuladas, como aquela panturrilhinha sentada, por exemplo, ou em cabos, como um leg press, que tem uma polia mexendo e tal, porque daí eu consigo complementar bem essa sequência de exercício. A mesma coisa para peitoral, para as costas, para deltoide e tudo mais, tá legal? Então, quando eu falo em carga de choque ordinária, eu preciso fazer uma junção dos três. Eu posso trabalhar só básico nele? Posso. Eu posso trabalhar só articulado nele? Para você trabalhar choque ordinário, trabalhar apenas com articulados e cabos não é a melhor solução. Tem que ter o basicão aqui. Capite? Quando eu falo em estabilizador e regenerativo, aí eu tenho um pouco mais de permissibilidade, tá? Por quê? Porque o básico ele já não é tão necessário. Que já que eu quero reduzir a intensidade do treino do meu atleta, para ele dar uma recuperada com esse treinamento, né, um descanso ativo, então eu não preciso dos exercícios que ativam mais massa muscular dele. Eu posso trabalhar com os exercícios que têm uma menor ativação muscular, mas que ainda assim trabalham muito forte naquela estrutura. Então eu vou para articulados e cabos nesses dois treinos aqui. Rubens, é proibido então fazer os básicos nesse treino? Não, você tem a permissão, você pode não trabalhar com eles, não tem nada de errado em colocar eles ali, tá legal? Então, quando eu falo, né, em exercícios específicos para essas intensidades, tudo isso vai de acordo com o seu game plan, né, com o seu plano de ação. Não tem certo ou errado, tem os fatores que vão fazer você decidir de uma forma inteligente sobre a seleção dos exercícios corretos ou não. Recapitulando, exercícios básicos são bons para todas as fases, porém muito mais importante para a fase de choque e ordinária, né? Esses dois microciclos são mais privilegiados com os treinos básicos. Na série estabilizador e regenerativo eu posso descartar os meus básicos, usar apenas articulados e cabos, porque já que eu tô colocando o meu atleta para descansar, o meu cliente para descansar, não tem por que eu colocar ele embaixo de um supino, encher de prato lá e tal, é um treino de descanso. Então o que eu faço? Coloco ele num supininho sentado, tijolinho, ou então vou lá, por exemplo, num crossover e faço um crossover com ele, muito mais simples, mais poupador, a articulação fica em menos desvantagem, menos carga eu preciso trabalhar, porque quando eu tiro os exercícios básicos aqui, a carga de trabalho geral cai bastante também, porque não dá para você comparar, por exemplo, um agachamento com uma máquina articulada de agachamento, vai ser sempre muito menos. Enfim, você consegue, através disso, entender um pouco mais como que você pode montar a sua sequência de treino.
Então, resumão do Rubão para você aqui. Macro, meso e micro são três fases diferentes, né? 3 formas de se dividir o seu treinamento diferente. O modelo tradicional é diferente do meu, porque eu fiz adaptações onde a sessão é só uma parte do meu bloquinho e o meu bloco aqui é o microciclo. O volume e a intensidade é inversamente proporcional no modelo tradicional e a intensidade normalmente que designa o meu padrão, né, de quão intenso é o meu treinamento. Mostrei aqui para vocês volume e intensidade, como que eles são inversamente proporcionais e prometo acabar com isso na próxima aula. E os exercícios que você deve utilizar quando você vai fazer treinos de choque, ordinário, estabilizador e regenerativo. Minha galera, se vocês gostam de aulas, gostam do conteúdo que está sendo gerado nesse canal, me ajude, se inscreva aqui, seja um dos meus inscritos. Você vai receber em primeira mão tudo que nós gravarmos aqui. Tem react, tem review de campeonato, tem aula de musculação, tem entrevista, tem tudo. Se você não me segue no Instagram ainda, @coachrubensgomes, lá eu mostro um monte de coisa do meu dia a dia, compartilho um pouco de informação também. E é isso aí, se você é a primeira vez que está vendo meu canal, seja bem-vindo, cara, se inscreve aí e eu te vejo em breve com mais uma aulinha aqui no canal. Fui!